Oi, oi, oi! Sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Física. Meu nome é Yara e este é o primeiro episódio do nosso podcast. Então, sendo o primeiro episódio, antes de introduzir o meu convidado, eu vou explicar um pouco em que vai consistir o nosso podcast. O podcast das Vozes da Física vai ser um lugar onde físicos de diferentes tópicos vão contar as suas trajetórias, vão falar do percurso de formação, vão falar do seu percurso de vida laboral, o que é que fazem no seu dia a dia e vão trazer o seu pensamento sobre como é que a física impacta o nosso dia a dia, como é que a física melhora a nossa vida como seres humanos. Para o primeiro episódio, eu trago aqui um convidado muito especial. Ele é um amigo meu. O nome dele é Pinifolo Cambalame. Algumas pessoas, especialmente do Sul, podem estar a pensar que ele não é moçambicano por causa do nome. Mas não, fiquem calmos. Pinifolo é moçambicano. Ele é natural de Sofala. Passou a sua infância e adolescência em Dondo, na província de Sofala. Depois disso, ele saiu para a Rússia, concretamente em Moscou, para fazer a sua formação superior, que ele vai nos explicar melhor. Ele fez um mestrado integrado em radiofísica e eletrônica. Depois daí, ele voltou para Moçambique e começou a sua vida laboral como assistente em tempo parcial na Academia Militar em Nampula. Depois daí, em 2017, Pinifono começa a trabalhar como docente universitário na Universidade Eduardo Mondlane, no departamento de Física. E não para por aí. Depois de ter ingressado para trabalhar como docente universitário, ele foi em busca de mais conhecimento e em 2021 começou seu doutoramento na Universidade de Coimbra, em Portugal, em Física de Matéria Condensada. O seu projeto é em supercondutividade em compostos em camadas à base de ferro, do qual eu não entendo absolutamente nada e não todos vamos aprender aqui. Para além de ser um físico, ele tem interesse numa vasta gama de assuntos sociais, políticos, desporto. Um grande highlight é que o nosso convidado já foi campeão de rugby em 2015, no campeonato universitário, pela equipe da sua universidade em Moscou. Então, seja muito bem-vindo, Pinifola, e muito obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado. Eu é que agradeço, afinal de contas. Se a tese não for grande coisa, pelo menos terá uma coisa para a posteridade e vai ficar aí, algures na web. E a web nunca se esquece. Sim, então, vamos começar do começo, bem lá do início. Eu gostaria que o Benifolo nos contasse um bocadinho, assim, de forma resumida, como é que foi a sua infância em Dondo, como é que era a sua vida por lá e tal, só para contextualizar o nosso público, de onde você vem, para podermos falar sobre onde tu estás hoje. Eu acho que falar de infância, eu acho que é a parte mais difícil, porque não se sabe por onde começar. Se eu lhe disser a minha data de aniversário, não faço memória do que aconteceu. Só sei que ainda havia alguns tiros a soar, até é possível que eu faça parte dos caras ainda traumatizados pela Guerra Civil, não é? Mas, na verdade, eu nasci em Yamatanda e só depois é que passei para Dondo, porque os meus pais se mudaram para Dondo. E eu acho que minha infância foi mais entre jogar futebol na rua, ser forçado a ir para a escola, né? Às vezes com uma varinha, ou por regra com uma varinha, pelo menos para a primeira e segunda classe. Primeira e segunda classe com uma varinha dos meus pais, terceira, quarta classe com varinha dos professores, né? Então, yeah, foi mais ou menos assim. E entre a escola e jogar futebol na rua, aos sábados, à igreja, de uma forma regular. Tão regular como é os ciclos, sei lá,
de solo astronômicos, yeah, todo sábado para a igreja. Então tive esta mistura como muitos moçambicanos, não é? De educação religiosa, o esforço dos pais de tentar puxar para você se formar, porque todos acreditamos que ter uma formação, seja qual for, já uma espécie de empoderamento individual, não é? Então, eu não sei o que posso fazer mais highlight. Mas posso dizer que fui mau jogador de futebol, não é? Não, em Sofala tinha um termo chamado majondo, que é uma espécie de uma colisão forte, não é? Quer dizer, quando uma pessoa joga e joga mal e destrói, cria lesões, as pessoas te chamavam de homem de majondo. Então foi o que pelo menos no futebol era isso. Todas as pessoas me chamavam só para eu executar o melhor jogador que existe lá, né? Que foi te dar bem no rugby. Não entendo muito sobre técnica de Exatamente. rugby, mas eu acho que deve ser isso. Exato. Na verdade, é por isso que eu estou a contar esse detalhe, para você perceber porque que mais tarde eu acabei me apaixonando por rugby, porque enquanto jogava futebol, eu percebi que meu papel era o papel de, acho que tem um nome próprio, os americanos chamam, aqueles, como se aqueles seguranças de disco, né? Tem aqueles caras gigantes que quando você não quer entrar, ou melhor, quando eles não querem que tu entres, ele está lá para te bloquear. Então, yeah. Yeah. E o resto era estudar. Ok, antes de nós passarmos para onde muda-se para a Rússia, eu gostaria que fizesse referência à escola que fez o ensino secundário. Onde é que frequentou o seu ensino secundário? Ah. Eu estudei numa boa, muito boa escola de ensino secundário. É boa porque não tem nome de político. Já Eu entrar espero que muito continue cedo assim. para este tema. Exatamente. Eu estudei na escola secundária do Dondo. eh, mas eu acho que se formos a falar de escola, para mim não faria muito sentido ir logo para a escola secundária antes de eu falar da escola primária, que é a escola Josina Machel, que é nome de uma heroína moçambicana. Isso pelo menos está bom. Que não de uma heroína moçambicana, mas tínhamos muitos bons professores. Talvez porque a cidade ainda era pequena, e muitos pais, pelo menos os pais que se expunham e conheciam os professores faziam questão, quando se encontravam no mercado, sei lá onde, de fazer uma espécie de um update de como é que está o progresso do seu filho. O seu filho. Exatamente. Eu lembro que na época eu não sabia que meu pai e o professor, se não me lembro, chama-se Saíca, eram amigos ou conhecidos, não é? E meu pai era agente de saúde. Agente de saúde era quase uma das pessoas mais importantes nos centros de saúde naquela época, porque raramente havia médicos. Era um cara muito popular. Então, eu ficava ali a comer lanches que me davam em casa, a jogar futebol com os outros, e não sabia que o tal professor Saíca estava aí a fazer marcações para informar meu pai. Sabe? Então, um dia desses eles se encontram, o professor diz, afinal, levaste seu filho para outra escola ou para outro país? Meu pai diz, não, eu sempre tenho um cara que ajuda ele, acompanha ele à escola e depois leva ele de volta. Isso, mas eu nunca lhe vi. Já temos quase umas 2 semanas que eu não vejo o rapaz. Estavas. Onde é que estavas? Yeah. Então, num desses dias, eu a voltar de minha brincadeira, do tipo, estou a voltar da escola, é onde eu percebi de que, epa, minha ficha toda caiu. Tá a ver? Então, yeah, foi um momento muito complicado, porque foi violento. Se há alguma coisa que meu pai não tolerava era você fugir da escola. Então, eu recebi, yeah, literalmente chambou. Agradecemos muito aos Xambocos. Muito obrigado, porque senão não estaria Exatamente. hoje. Então, mas e depois, talvez porque eu ainda não estava muito interessado com assuntos da escola, não fui um bom estudante. E a primeira e a segunda classe fui um mau estudante. Eu acho que só comecei a ter boas notas quando já estava na quinta, sexta classe.
não é? E que as pessoas começaram a notar que esse jovem gosta de estudar, gosta de matemática e companhia. Yeah. Yeah. E daí foi a transição para a escola secundária do Dondo, como eu disse, onde fiz todo o ensino, tanto o básico como o pré-universitário. Uhum. Agora, posso mencionar o seguinte: eh, quando eu terminei a 10ª classe, tive um problema. Pela primeira vez eu tive estresse na minha vida, posso assim dizer. Quer dizer, estresse de tomada de decisão, não estresse de, sei lá, de descobrir se eu vou apanhar tapada hoje porque eu faltei à escola. Porque, por causa da minha educação religiosa e de muitos meus amigos estarem a seguir filosofia, e eu gostar de física, e meu pai já ter falecido naquela época, e dentro da família havia uma espécie de entendimento de que o mais velho que geralmente tinha que herdar, sei lá, O a legado coisa do dos pai. pais e redistribuir para Uhum. os seus irmãos mais novos, tinha que também continuar com essa carreira. Mas mesmo assim eu estava muito interessado com teologia e filosofia. Então, para mim estava ficou muito complicado, porque foi o período que, como adventista, discutíamos muito quando eu jovem na igreja sobre o que era verdade, sobre a necessidade de tentar encontrar a verdade. E para mim, a verdade tornou-se a coisa mais, sei lá, como o ponto mais alto, não é? Como pessoa, como estudante, eu queria perceber o que é verdade. Na verdade, sobretudo, sobre o sentido da vida, sobre a criação. eh, Então, todos esses interesses, o fato de ser muito bom estudante de física, de ponderar ser médico, porque meu pai era médico, e por me preocupar com a verdade e perceber que tanto na época, tanto a medicina como a física não pareciam me levar para lá. E naquela Eu, altura, para quem fosse para a secção de ciências, não tinha filosofia completamente, nem como disciplina, não é como agora. exatamente, O nem meu tempo. facultativo. Uhum. Sim, não havia nem a possibilidade, quer dizer, de você dizer, eu quero só assistir a aulas e Aulas, companhia. exatamente. Pelo menos no meu tempo já, eu fiz ciências, mas eu tive filosofia. Ah, ok. Então, eu fiz, vamos lá, terminei acho que 2005. Foi que eu terminei a 10ª classe, né? Quer dizer, estão a falar de final de 2005, que estou nesta luta de perceber o que eu o que eu irei fazer. Mas no fim, decidi ir para ciências. Ok. Yeah. Então, agora vamos entender como é que tu saíste de Dondo e foste parar na Rússia. O que aconteceu? E eu ainda sei que tu não começaste com o curso de física quando chegaste na Rússia. Então, estamos a pedir saber como é que soube dos joelhos para chegar lá, o que teve que fazer, quanto tempo durou o processo, mais ou menos por aí. Ai, meu Deus. Eu acho que esta parte pode estragar, pode estragar o podcast. Porque é uma mistura ah, vamos lá, de ambições pessoais, frustrações. Vamos começar com o seguinte. Eu acabei admitindo para fazer o curso de medicina na Eduardo Mondlane. Uau! Então, e quando eu chego na Eduardo Mondlane em 2008, começo a ver a mudança do currículo. Além do currículo clássico, que me parece que até hoje corre na Faculdade de Medicina, alterou-se para o currículo, chamava-se PBL, ou Problem Based Learning, que era praticamente uma espécie de. O curso passou a ser modular e e havia muitas vozes dentro do corpo docente da Faculdade de Medicina a ir contra esse novo, podemos dizer, paradigma. E, e depois um colega meu disse, olha, eu encontrei uma oportunidade de fazer.
o curso na Rússia. Eu acho que vou fazer o curso lá, porque pelo menos nós não teremos este problema de nossos próprios professores dizerem que vocês não serão bons médicos. A forma como você está a aprender. E isso foi na Universidade Eduardo Mondlane, é Maputo. Exatamente. Ok. Então, yeah. Então não foi um salto bem direto. Uhum. Sim. Então, quando eu vi que havia oportunidades de fazer, continuar com o curso fora, naquele período eu já estava a fazer, com todo respeito com os meus colegas médicos, eu já estava a fazer dois cursos naquela época. Eu estava a fazer, eu achei medicina muito fácil. Eu comecei a fazer medicina, depois, segundo ano, comecei a fazer também a licenciatura em psicologia escolar na UP. Não é? Então, exatamente porque eu estava a perceber, a minha ideia é que para eu ser um médico completo, não é? Para eu resolver o problema dos meus pacientes, eu tenho que compreender ele em toda a dimensão, Hum. não é? Então, eu disse, não posso fazer psicologia na UEM, psicologia clínica, mas eu posso fazer psicologia escolar. Tem alguma coisa, e depois de psicologia escolar também tem alguns elementos de filosofia. Então, isto foi no início de 2009, foi um período muito interessante para mim, porque eu estava a combinar essas duas coisas, não fazia mais nada. Quero Era dar um salto da imaginar faculdade de como era medicina, a exatamente, gestão passar daí do general. Mimos e entrar logo para o UP. Mas pelo menos não era no campus de Janguene, porque se fosse no campus de Janguene, eu acho que seria impossível. Eram distâncias caminháveis para já. Sim. Com o nosso problema de transporte, definitivamente. Isso só se tornou possível porque, pela vontade divina, Como ninguém te mandou, você foi lá para. exatamente. A Faculdade de Medicina da UEM estava a alguns passos do curso onde se lecionava a psicologia na UP. Então, foi muito conveniente e yeah, foi divertido. Foi estressante, mas foi muito divertido. Yeah. Então, neste período, eu soube de amigos de que havia uma oportunidade de estudar na Rússia. Então, eu estava sempre convencido de que a Rússia é uma referência de física, matemática, química, praticamente uma das ciências naturais e engenharias. E quando eu ouvi o nome Rússia, porra, eu nunca pensei de que teria pelo menos, não que a chance de ser aceito, mas pelo menos só de me expor, de dizer eu estou aqui, eu quero fazer isso, não sei se entende. Entendo completamente. Então, neste período do curso de medicina, eu também me apaixonei com bioquímica e por pediatria, que era sonho do meu pai. Meu pai queria ser pediatra. Então, eu me candidatei para a Rússia para fazer a primeira opção, acho que era bioquímica ou pediatria, já não me lembro. Na verdade, eu já nem sabia que na verdade tinha que fazer primeiro medicina geral. Mas tinha esses dois cursos na minha candidatura. Eu coloquei bioquímica e pediatria. E para mim, a surpresa, apesar de eu ter notas excelentes, eu simplesmente não fui chamado. Tá a ver? E vi outros colegas meus, como você sabe, moçambicanos sempre partilham informações pessoais, às vezes até não necessárias, né? Tipo, eu concluí com 10, com 11, né? E você ali que concluiu com 14 ou 15, estou mesmo, porra, qual foi o critério? Porque nós não colocamos CV, não colocamos nada, só submetemos nossos documentos de identificação, certificado, acho que é esse que se chama, certidão de conclusão do ensino médio. Como é que esse cara foi aceito enquanto eu tenho notas muito mais altas que ele? Enfim, eu acho que, quer dizer, eu já estava estressado com a forma como se administrava ou geria-se muita coisa em Moçambique, como moçambicano, não é? Mas naquele tempo eu fiquei frustrado, eu comecei a me questionar se ser um estudante excelente valia alguma coisa ou não, Sim. não é? Especialmente em Moçambique. Yeah. Então, eu lembro que depois daquele processo eu continuei a estudar, mas eu antes não estudava apenas para entender coisas, eu estudava porque eu queria ser um dos melhores estudantes, não é? Literalmente, em termos de nota, além do conhecimento que precisava. Eu acho que depois daquele acontecimento,
eu fiquei, tipo, agora eu vou começar a organizar meus estudos de um jeito que eu perceba o que eu preciso para fazer as provas e passar, mas já não estou preocupado, É ah, ser o melhor. Uma vez que não exatamente, em ter as importa, não melhores faz notas nada. no grupo. Aquela frustração que quase todos nós já passamos por ela. Só que para mim a surpresa, já não me lembro se foi 2 meses depois, eu recebo uma chamada do Ministério da Educação. Tipo, a Epinifol, eu, sim. Ainda está interessado em estudar na Rússia? Eu, eu é que me candidatei, que brincadeira é essa? Esquecido, já tinha superado. É para a vida, já estava a continuar, né? Sim. Então, me informaram de que, olha, tem uma universidade, disseram o nome, eu até nem entendi muito bem, que está a pescar pessoas e você é um dos repescados. Tá É, aí? Quer dizer, pela primeira vez eu entrei com uma repesca, né? Eu entrei, eu admiti em todas as universidades moçambicanas que eu queria, com notas excelentes, e de repente para a Rússia eu estou sendo repescado. Eu disse, porra, mas o sonho para mim é mais importante. Eu vou ignorar a questão de repesca. Eu estava a ferir o meu orgulho, que sempre o carreguei de querer ser orgulho, como excelente. ficou eu dizer que te conheço. O orgulho foi vencer pelo sonho dessa vez. Exatamente. Pelo sonho e pelo status, né, do país. Porque também havia dentro de mim a ideia de que fora do país o jeito de a maneira de ensino e vamos lá, tecnologia, acesso a material era diferente. O que provou-se ser verdade absoluta, não é? E até mesmo incomparável. Então foi assim. Eu fui repescado, yeah, E foi fazer e acabei química com aquele ou. menos 20 graus em Moscou. E essa repescagem era para bioquímica ou para pediatria? Era para bioquímica. Ok. Até agora estamos confusos, não estamos já a entender bem. Como é que Ex- o teu currículo está a dizer Exatamente. que você fez radiofísica e eletrônica? Se quando você for para a Rússia fazer bioquímica. Agora é onde vem a eficiência da máquina moçambicana para definir o meu futuro. Porque eu não entendia russo, preciso também notar isso. É claro que estudamos um pouco, já me esqueci, acho que é Instituto de Paz, ou Amizade dos Povos, vão me perdoar, eu já não me lembro. No entanto, nos ensinaram a cumprimentar, olá, como está, estou com fome, coisas do gênero. Coisas Né? básicas para sobreviver na Rússia. Yeah, 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 yeah. Chegados à Rússia, depois de eu fazer a escola preparatória, que é uma escola obrigatória, você tem que estudar de novo física, matemática e companhia, em russo. É como se fosse um semestre zero, né? Exatamente, exatamente, um semestre propedêutico. E eh, só no final, ou no meio dessa preparação, é que eu percebi de que eu, na verdade, estou ali para fazer química. Não sei se você entende. Eu saí de Moçambique convencido que eu ia Tá fazer fazendo bioquímica. bioquímica e Cheguei chega. na Rússia, fui informado que eu tinha que fazer química. Quero imaginar a confusão que você fez. Eu não quero, e vai, mas conte-nos. Então, só que eu, durante esse período, tornei um estudante excelente, tanto de língua russa como de física. Mais uma vez. Exatamente. E por ironia, o vice-diretor da faculdade preparatória era o meu professor de física. E ainda por coincidência ou por acaso, ele era amigo do diretor da Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Russa de Amizade dos Povos. Então, depois de dificuldades com a embaixada para mudar o curso oficialmente, eu falei com ele, eu disse, olha, eu sempre quis fazer física, escolhi fazer medicina ou bioquímica por questões de herança familiar, posso assim dizer. Mas química, eu nunca coloquei na minha cabeça fazer química pura.
Tá a ver? E eu estou tendo dificuldade de mudar de curso. Você pode me ajudar? Porque eu gostaria de fazer física. Tá vendo? Então eu disse, isso aí não é problema. O diretor da faculdade de Ciências Naturais é meu amigo. Eu posso mandar uma nota para ele e você pode fazer qualquer curso Nessa que faculdade. está exatamente que está nessa faculdade. E neste processo eu acabei percebendo de que o maior pagador do curso era o governo russo, né? Então ele falou, não, pelo contrato, só a bolsa é do governo russo. O governo russo é que paga todos os teus gastos e o seu governo tem a obrigação de te ajudar, né? Eh, então, essa já é outra conversa. O governo tinha a obrigação de, na época, acho que era para ajudar os estudantes com 500 dólares, e eles já entregavam menos de 200. Mas essa é outra conversa que eu acho que dá para outro podcast É isso. sobre como é que nós gerimos a Aí é outra educação. conversa para outro fórum. Exatamente, exatamente. Como gerimos a educação em Moçambique, o interesse do governo moçambicano em formar pessoas qualificadas e áreas estratégicas. Mas eu acho que essa é outra conversa. No entanto, depois de conversas, e me mostraram um leque de cursos, tinha física aplicada, física teórica e eu vi radiofísica eletrônica. Eu disse, olha, acho que radiofísica eletrônica é uma coisa interessante porque combina meus interesses de física com que é uma parte aplicada à comunicação, né? A Me telecomunicações. espanta muito como não foste para a física teórica com a grande reputação da Rússia na física teórica. Exatamente, mas eu estava a tentar para o meu futuro. Ah. A questão era futuro. Eu estava com medo de fazer física pura e voltar a não ter trabalho. Esse era um dos meus medos. Bem, eu disse, então eu tinha que combinar útil ao agradável. Né? Então, radiofísica tem muita física, mas também tem aplicação. Antenas, fibra óptica, guias de onda. Então, foi assim que eu me decidi, eu disse, vou fazer radiofísica. E os caras me transferiram assim, de nada, só com uma conversa de telefone. O poder do networking. O poder. Exatamente. Então, exatamente por causa desse networking, eu acabei facilmente passando para o curso que eu queria fazer. Yeah. Ok, eu peço para nos explicares o que é isso de mestrado integrado, porque nós, na maioria das vezes, sabemos sobre licenciatura, bachelor's degree, ou uma licenciatura, depois um mestrado. Mestrado integrado. Em que consistiu? Hum, o mestrado integrado na Rússia, que eles chamam, na verdade, se formos a fazer uma tradução literal, chamam de especialização. Então, neste caso, o curso de Radiofísica consistia em fazer física quase pura nos primeiros 3 anos, ou 3 anos e meio. Então, no último 1 ano e meio, você só faz algo aplicado, ou uma área muito específica de física. Nesse caso, era física aplicada à radiocomunicação ou a telecomunicações, porque yeah, acabava tocando ah, essas duas áreas. Então, por causa do número de créditos, a comparação que se faz com o sistema europeu é o título de mestrado integrado, né? Mas o termo russo é especialização, que é um modelo de formação já soviética, né? A União Soviética nunca se preocupou muito, na verdade, com para a área de ciências naturais, de formar pessoas com tipo licenciatura, mestrado. Geralmente eles procuravam especializar e as pessoas iam para o campo de trabalho ou iam logo para o doutoramento. Então, era uma questão mesmo de especialização. Quer dizer, comecei com física, mas a diferença com o mestrado, eu acho que a grande diferença com o mestrado é que já no segundo ano você tem que decidir em que campo aplicado você quer se especializar no futuro. Porque de forma paralela, com algumas horas semanais, você vai tendo alguma coisa ligada à tua área de especialização futura. Então, praticamente, você tem um plano de longo prazo, posso assim dizer, de especialização, Hum. né? É como se você quisesse fazer física de materiais, né? E você tem que começar a estudar física de materiais no segundo ano.
Enquanto com os outros estudantes, vocês estão a fazer o curso de física normalmente. A parte central ou fulcral do curso. Exatamente. Mas você vai ter laboratórios separados, por exemplo, de síntese de materiais. No meu caso, foi síntese de películas finas, estudar guias de onda, estudar fibra óptica. Enquanto os meus colegas, outros que queriam fazer mais eletrônica, estavam a trabalhar mais com o que chamam de microeletrônica e coisa do gênero. Então, cada um ia nesses grupos, nessas secções, se especializando a partir do segundo ano. Como é que foi tua vida na Rússia? Assim, em geral, fora a formação, pode falar um bocadinho acabando por desaguar, né? Na equipe de rugby e no campeonato e tal. Yeah. Eu acho que a Rússia, eu costumo dizer que eu considero que minha juventude começou, vamos lá, a ser aquele comportamento de jovem. Quer dizer, eu já era uma pessoa um pouco rebelde, mas havia algumas coisas que eu ainda não tinha me rebelado contra, né? Por exemplo, não fiz boxe porque minha mãe temia que eu ia me ferir, porque não sei se entende. Sim. Perdão. Então, quando cheguei na Rússia, eu decidi de que agora eu vou abrir. Aquilo que eu não dava para fazer, porque minha mãe disse, Exatamente. eu já posso fazer. Yeah. Exatamente. Todos aqueles meus pseudônimos, né? Aquelas minhas versões escondidas eu vou libertar, não é? Yeah. E eu comecei a fazer boxe. Não, primeiro fui no basquete e acabei acidentalmente batendo uma colega. Foi mesmo por acidente. E a professora disse: Senhor, isto aqui não é para ti. Vai fazer outra coisa. E daí me mandaram para boxe. Aquele termo do coisa, de lá de Dondo, lá quando jogava futebol, estava lá. Exatamente. Fui para o boxe, fiz o boxe por quase um ano. Acho que depois de um semestre eu disse para o professor: Olha, eu já quero competir. O professor disse: Aqui não, você não funciona assim, você só fez 6 meses, já quer lutar com pessoas. Eu disse: Sim, já é hora, eu quero lutar. O cara disse: Não, eu disse: Se você não me der uma luta em 3 meses, eu vou abandonar. Eu disse: Você pode abandonar, eu não vou sacrificar minha carreira, colocar uma pessoa que ainda não está preparada no ringue. Então, eu, a sair do treino de boxe, vi uns caras a carregar a bola e entrar em contato um com o outro. Que Aqui é negócio é meu esse? lugar. Exatamente. Então, aquilo foi literalmente amor à primeira vista. Eu logo desviei, desci, encontrei um velho ali, chama-se Valério Davidovich. Eu cumprimentei e perguntei: O que vocês estão a fazer aqui? Disse, não, isto aqui chama-se rugby. É um jogo, não sei o que, companhia. Não sei de onde. Eu disse, sou de Moçambique. Eu disse, mas tem o vosso vizinho ali, África do Sul, que é uma grande equipa, não sei o que. E aqui o rugby, todo mundo fala de rugby. E eu não sabia. Eu disse, o que eu devo fazer para fazer parte desta equipa? Ele disse, você só tem que aparecer aqui, acho que naquela época era terças, quintas e sábados, não sei, acho, dias de treino, e treinar conosco. Quando você estiver pronto, nós vamos encaixar o senhor na equipe. Eu disse, tudo bem, hoje eu estou cansado, mas o próximo dia eu venho. E foi assim. E lá também, para te aceitarem na equipa, existe toda uma como posso dizer, uma espécie de mini cultura ou subcultura dentro das equipas de rugby, pelo menos universitárias na Rússia, às vezes que é de teste de sua resiliência física, porque eles não querem pessoas fracas. Então, depois do treino, fizeram a equipa dos matulões de um lado e os caras, né, fracos, ou relativamente fracos do outro, Estão para quando ser na verdade do o outro lado, intento era ir contra mim. para provar Né? o seu valor. Então, eu sobrevivi, mas depois de muita dor, e eles estavam a pensar que eu não iria no outro dia para o treino, porque o que geralmente acontecia. E eu passei a fazer também a mesma coisa, na verdade. Então, Então, foi nós, tipo um batismo de caloiros, assim. exatamente, castigávamos os pretendentes. Se eles voltassem, nós percebíamos que o cara está disposto, está preparado para fazer parte da equipa. Então, esta foi uma componente. A outra componente foi a componente cultural.
Quer dizer, nós viemos de uma cultura em Moçambique onde tudo se justifica, não é? Quer dizer, até os professores políticos, não é? Justificam, não é? Ah, não fizemos isso porque houve cheias, não fizemos isso porque houve sei lá o quê. Ah, Então, a coisa que eu aprendi na Rússia é que se você faz um compromisso, você tem que fazer tudo que estiver a teu alcance para cumprir com a tua parte do compromisso. Não há então é aí de justificações. onde vem a questão da disciplina. Exatamente. Então, eu lembro que ainda muito moçambicano, em termos de mentalidade, a mentalidade de justificar. Fui para uma prova oral, eu comecei a explicar de que, não, é que eu primeiro peguei um livro que não era correto, comecei a ler, não sei o que, quê. O professor dizia, eta baixa problema. O que traduzido significa que esse é teu problema, não é Eu, o que está em eu, avaliação. exatamente. Eu não entro aí. Contigo, nós combinamos com meses de antecedência de que neste dia nós teríamos uma avaliação e o senhor tinha que estar preparado. Se não está, falhou. Depois comecei a me singrar também por causa dos professores, que é outra coisa que eu aprendi. Não sei se me tornei um professor igual, que é a disponibilidade dos professores russos de estarem sempre ah, querendo te ajudar, encontrar sempre mecanismos de te ajudar. Não se importa se é estrangeiro ou russo. Meu supervisor em particular, eu tinha o celular dele, tinha o telefone da casa dele, do apartamento dele, e porque eles têm umas casas fora da cidade que se chamam dacha, quando ele saía para dacha, eu também tinha esse número. Quase eu tinha cerca de 3 números de telefones dele. E a Era para ideia era poder se qual? É que encontrar sempre que se fosse eu, necessário. se eu encontrar alguma dificuldade no laboratório, alguma questão de física relacionada à área dele de especialização, eu poderia ligar a ele a qualquer hora, literalmente. Né? Já falei com ele enquanto estava bêbado, já falei com ele sóbrio, né? Então, e não era uma coisa singular minha. Descobri que tinha um colega que fazia farmácia, outros faziam agronomia. Também tinham a mesma cultura de disponibilidade dos professores de estarem sempre ali para apoiar estudantes ou investigadores. Então, isso eu não vi em nenhuma outra parte do mundo. Hum, Good, good, good. Muito bom. Tá interessante ouvir a história. Ok, quando yeah. terminas o teu curso e está na hora de voltar para casa, primeiro tiveste algum problema? Só pensar nesse capítulo, né, da Rússia. Tiveste algum problema com prazos Uhum. e entrega? Porque finalizar um curso não é nada fácil. E quando você é um estudante internacional, você Ah, depende do financiamento, da bolsa, que tem que estar lá toda hora preocupado, porque se não cumpre com os prazos, vai ficar difícil se manter lá. Chegou a ter algum problema com isso ou foi totalmente smooth? olha, se está a falar da dissertação, não tive problemas. Não tive problemas com a dissertação, mas tive outros problemas que não mencionei, que é o fator língua. Eu vou passar para o prazo, no fim, com um detalhe importante, mas o fator língua para mim foi um fator muito complicado para a física, porque como eu fui repescado, não sei se você se lembra, eu só estudei russo por 6 meses. Porque Os demais estudavam russo por um ano. hum, Sim, eu não ouvi bem, mas acho que você disse, foi um cheguei pouco mais tarde, né? tarde, sim. Exatamente. Então, eu só estudei por 6 meses. Então, o primeiro ano, para mim, foi um inferno, literalmente. Quer dizer, depois daquela alegria de networking, de que conseguiu o que eu queria, aquilo durou muito pouco. Porque eu entrei numa sala onde falava-se uma língua em que eu não entendia absolutamente nada. Eu só entendia, bom dia, vamos começar com a aula. E daí eu só ouvia. E para ter que estudar um tópico E no tão fim, que nem física, numa língua completamente diferente da nossa. exatamente.
Eu acho que é isso que os estudantes internacionais trazem. Acredito, os estudantes internacionais que terminam com sucesso. Principalmente alguém que vai para um ambiente culturalmente ou com uma língua não materna, tem este tipo de habilidades ou soft skills que você não consegue contabilizar, mas que ficam dentro de ti. Porque naquele período eu tive que gerir o estresse de não perceber nada, mas marcar presença, ver pessoas a rirem e você não entender o que está a se rir, né? E, e na Rússia existe a prova oral, né? Existe a prova escrita, como em todos os outros lugares, mas todos os conceitos de física, matemática também são avaliados de forma oral. Isso também é uma espécie de quase de cultura. Eu imaginava E, toda a epa, cabeça daquilo ali. então foi um estresse terrível. Então eu lembro que na álgebra linear eu só me escapei porque as perguntas que foi dado não consegui responder nenhuma delas, assim de forma coerente. No entanto, como nós ficamos ali sentados enquanto outro colega está com o professor a interagir, conseguimos ouvir as perguntas que são colocadas, não é? Então, a única coisa que eu tinha conseguido, vamos lá dizer, decorar em russo foi o que era aquela época acho que era espaço, acredito. Sim, espaço ou base. Assim, acho que era base. Em russo chama-se base, assim, eu acho que bem em termo em português também. Era a única coisa que eu tinha conseguido decorar. O professor perguntou: alguém sabe aqui o que é base? Sei lá, E como era a única coisa que eu tinha conseguido decorar, eu levantei as mãos. Sim, e eu exatamente como está no livro. foi Base, valor. seta, não sei o que. Então, só por causa disso, eu disse, ok, por causa disso, estou a ver que o senhor se esforçou. Entendeu? Então, Então, eu vou lhe admitir de forma condicionada, né? Eu vou colocar uma nota 4, as notas de lá saem de, vamos lá, podemos dizer de 2 a 5, onde 2 é negativo, 3 é uma espécie de 10, é o tipo suficiente. Yeah. Então, eu disse, eu vou colocar um 4 ou 3, mas é um 4 ou 3 de forma condicionada, porque eu ouvi que você, apesar de ter problema de língua, se esforçou muito. Não é? E aí, depois disso, eu acho que só no segundo semestre é que eu consegui realmente dizer que estou a ter notas porque as mereço, porque primeiro semestre foi muita consideração dos professores de perceber de que o cara está com um problema sério de língua. Então, era muito importante as provas escritas ah, fazer corretamente. Mas as provas escritas também vinham em russo, ei, né? Já sabe física. Até em português complica. Um trem parte do ponto B e não sei o que, as horas X. Então, você tem que primeiro interpretar o problema, assim, a linguagem do problema. E sim. depois. Agora, no fim, foi mais difícil, já por uma questão de mistura de problemas sociais. Comecei a ter problemas com minha namorada, logo no período que tinha que terminar a dissertação. Poxa vida. Então, tinha que gerir a minha parte sentimental, tinha que analisar os dados, ir para o laboratório, fazer tudo e entregar no certo limite. Porque, diferentemente do que acontece em outros lugares, na Rússia, e eu ouvi isso de outros colegas em outras cidades na Rússia, geralmente já com 2 anos de decidência você já tem mais ou menos a data ou a semana em que vocês vão graduar. Não sei se entende. E os cursos terminam exatamente no período programado. Não é aquela coisa tipo, o semestre já te passou 2 anos de mestrado, mas nós vamos dar 6 meses de compensação, não sei o que. Isso é muito incomum, é muito incomum. Prazos são prazos e eles têm. Exatamente. Você tem que terminar exatamente naquele período. E foi chato, mas como eu disse, porque tinha o meu supervisor muito presente. E eu também me dedicava na medida do possível, não tinha mais nada para fazer, né? Se não estudar, né? Estudar e gerir o coração partido. Coração partido. Então, consegui terminar a tempo e até com uma menção honrosa por causa dos resultados da pesquisa, que foi mais de guias de onda. E foi assim. Muito bem. Então depois voltas para casa.
Quando voltas para casa, voltas para Maputo, voltas para Dondo, e como é que tu chegas à Academia Militar em Nampula? Ah, sim, depois de que se chega a Maputo, não tem como, não conseguimos voar para a Beira, infelizmente. Mas eu preciso dizer que eu voltei rico, não é? Voltei rico, porque como a minha dissertação foi a melhor dissertação do grupo de radiofísica daquele ano, a universidade me deu um prêmio monetário, não é? Exatamente. Aquilo fez toda a diferença. Fez toda a diferença porque quando tu regressas, ah, todos os processos de reconhecimento, não sei o que, continuam de tua responsabilidade. Eu não sei se mudou agora, não é? Como eu disse, a modalidade de bolsas não está clara em Moçambique. Há necessidade do governo rever como é que assessoram os estudantes bolseiros, principalmente esses que vão com esses acordos e companhia. Porque o que me pareceu foi que depois de terminar, praticamente você está entregue à sua A sorte. tua própria sorte e se vira. Exatamente. Então, mesmo para Para reconhecer fazer documentos a equivalência de certificados é uma grande complicação, uma confusão. e vem do teu bolso. Sim. Sim, isso vem do teu bolso. Eu acho que isso podia muito bem o governo cobrir esse tipo de despesas, porque é o mínimo. Não é? Porque existe, na verdade, muitas bolsas, como dizíamos, apesar da desinformação que existe, em que são países terceiros que pagam grande parte dessas bolsas. E é importante isso se dizer. Quando estava na Rússia, era possível ver estudantes de vários países, incluindo de Somália, ou países que praticamente não têm governo, que recebiam as mesmas bolsas que as nossas. A diferença era o suporte que cada governo dava aos seus estudantes. Não é? Então, havia governos que percebiam, digo, olha, ainda bem que o governo russo está disposto a facilitar a educação. Essa parte, então, deixa nós Exatamente. Nós vamos tirar compartilharmos. US$ 1.000 Assim, mensais para eles. Né? Mas havia alguns estados que eu não vou mencionar aqui. nosso governo. Não, 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 não nosso governo, não vou mencionar, que tinham dificuldade de tirar US$ 200 para apoiar seus próprios estudantes em cursos, às vezes, que eu posso dizer estratégicos. Estou a falar de alguém que está a fazer medicina, alguém que está a fazer radiofísica, alguém que está a fazer engenharia naval. Por exemplo, que são áreas que precisamos, não temos. E mesmo assim, a atenção como Estado, quer dizer, esses Estados simplesmente não estão nem aí. Eu digo, você que escolheu, é teu É assunto. teu assunto, teu problema se vira. É muito triste, Sim. mas é uma realidade. Sim, mas é uma realidade de muitos estados africanos. Não é só, não. São muitos estados africanos que parece que não têm uma visão estratégica e de longo prazo sobre que tipo de profissionais querem e que país querem construir. Não é? Então, de tal maneira que alguém pode muito bem para Taiwan, em vez de enviar engenheiros eletrônicos, mandar pessoas para Taiwan apenas para estudar história, não é? Com todo o respeito que tenho com a história, mas é uma questão de interesse, de você perceber que este é um país estratégico, tem este conhecimento peculiar que ninguém mais tem. Nós podemos usar nossos estudantes como um mecanismo de transferir algum conhecimento para 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 a nossa nação, isso, né? é para Então, construirmos o sim, país que nós queremos. exatamente. No entanto, muitos países africanos parece que têm esta dificuldade de explorar essas vagas, se posso assim dizer, né? Então, acho que precisam rever os livros de história e ver como o Japão, ou até mesmo a China hoje, Não mesmo. exatamente como eles faziam uma Capura distribuição estratégica de que cursos iam financiar para os estudantes se formarem fora do território russo. para poder. Pelo menos em termos de quantidade, né? Dizer que epá, eu, se for enviar para os Estados Unidos, quero tantas pessoas a fazer física nuclear, porque eu, daqui a 30 anos, quero ter uma segurança energética que venha de uma fonte, por exemplo, radioativa, ou sei lá. Então, essa visão é que me parece que falta em muitos países do terceiro mundo, porque os países que hoje estão avançados fizeram isso já há 50 anos atrás. Entrar aí, isso é um tópico que muito me interessa e que faz parte dessa nossa conversa aqui.
Ainda bem que falaste. Mas sim, então como é que foi para chegar à academia militar? O que aconteceu? Ah, depois, quando eu regressei a Moçambique, eu submeti aquilo que chamam de pedido de estágio, não é? Para várias instituições, incluindo a TDM na época, e tantas outras que tinham alguma ligação com rádio, telecomunicações. Em alguns lugares, as pessoas se excitavam quando eu entregava o documento, vinha a minha formação, prometiam me ligar. Eu lembro até a época na TDM, um senhor que me atendeu, já não me lembro, que estava muito excitado, não sei se aquilo era só política ou sei lá. Ele estava dizendo, o quê? Há muito tempo que eu não vejo alguém formado nessa área, não sei o quê. Nós temos que arranjar um jeito para você fazer um estágio aqui. E depois aquilo, Murilo, vamos te contactar e nunca mais. Enfim, fiquei quase meio ano desempregado. Então alguém me falou de que a Academia Militar contratava professores e companhia. E eu me candidatei. E descobri, depois que a Academia Militar tinha curso de comandantes de meios radiotécnicos, engenharia, acho que é engenharia de comunicações militar, ou comunicações militares, que todas essas áreas são áreas de engenharia com grande componente de física aplicada, nomeadamente antenas, linhas de transmissão, e são coisas nas quais me especializei. Então, o cara que estava lá, o responsável, achou interessante e decidiu me contratar. Acho melhor não falar o nome dele, pode gostar ou não, que já são militares, já sabe. E o que Mas seja como for, eles acharam minha formação interessante, me contrataram e yeah, lá fui trabalhar por quase um ano. e o que é que lecionavas lá? Eu fui assistente de cadeira de, acho que ondas eletromagnéticas e antenas. Sim, sim, sim. Acho que eram ondas eletromagnéticas e antenas para as comunicações militares. Já não me recordo muito bem o nome. Depois fui professor de eletrônica analógica para o curso de comandante de meios radiotécnicos. Foi essencialmente essa coisa. E depois escrevi um projeto de linhas de transmissão, de antenas de linha de transmissão para a Academia Militar. E, eu acho que correu bem. Acho que foi aceito e financiado, mas quando foi assinado e financiado eu já estava fora Yeah. da Essa academia. que quando são Yeah. questões militares, há muitas coisas que têm que ser confidenciais. Quando... Exatamente. Então, realmente, eu trabalhei um ano, fiz um projeto do qual me orgulho, mas como era um trabalho a tempo parcial, e como podes imaginar, o rendimento era aquele rendimento. Funciona muito bem para alguém que já é professor, não é? E está a fazer um ganho extra, mas para alguém, um jovem que quer começar a vida, hum, É muito importante sublinhar essa parte, porque as pessoas que vão assistir, algumas delas são scientists to be, né? Então tem que entender que nessa área, muito provavelmente, tu não vai ser rico. exatamente. É Mas importante. também tem um fator também agora de networking, Uhum, que é a coisa que eu não tive dentro de Moçambique durante a minha formação, uhum. né? Praticamente eu estava numa espécie de um outro universo, É isso, para literalmente. começar do zero, literalmente, porque 6 anos na Rússia, não conhecia ninguém, ninguém te conhecia, era desbravar a mata do zero mesmo. O que vai ser um Yeah. cenário um pouco diferente agora. Então, depois daí, como é que aconteceu a questão da admissão na UEM? Como é que foi? O que é que está a Bem, fazer? publicaram as vagas, fomos para a entrevista, foi uma entrevista bem divertida. Eu que sou tua amiga, sei. Sei muito bem. Sim, foi uma entrevista muito divertida, mas no fim fui aceite. Eu preciso notar que eu fui admitido para a física teórica, né, para o grupo de física teórica.
E mais tarde descobri que o grupo de física teórica, o departamento de física, também tinha interesses em física de materiais, né? E ela estava um pouco difusa, na verdade. É uma espécie de física teórica experimental, mas porque falta pessoas qualificadas e laboratórios. Então, tudo fica assim uma espécie de mistura. Quer dizer, todos ficam polivalentes, posso assim dizer. Todo mundo faz isso. Mas ainda temos o grupo de física teórica lá no departamento de física. Olha, esta pergunta, se formos a responder na perspectiva global, fica muito complicado a responder. Porque, porque se repararmos na perspectiva global, física teórica significaria produzir artigos científicos e companhia e fazer pesquisa que resulta em alguma publicação na área de física teórica, É, coisa que não temos. é acontecido. Exatamente. Então, temos alguns físicos, eu diria que muitos deles são experimentais, né? Tem física experimental, tem física computacional, também que está a ganhar um certo relevo, porque até aqui o física computacional é discutível. Eu diria que é mais a física que usa recursos computacionais, não é? É isso, Para mas eu ainda colocaria física computacional na física teórica. eu não colocaria. Por um motivo muito simples, que a física teórica, ah, ela não, quer dizer, ela procura entender a física na sua forma mais fundamental, né? Quer dizer, podemos dizer, descobrir novas leis, encontrar novas explicações de fenômenos físicos que nós ainda não conseguimos explicar, né? Então, ela é E muito virada a também cálculo. provar isso matematicamente. Exatamente. Então, nem sempre você precisa de recurso computacional como tal. Às vezes é mesmo lidar com princípios ou fórmulas físicas. E no fim precisa de cálculo, sim. Agora, a física computacional tem uma componente significativa da física teórica, que é tentar simular, fazer modelos, que podem, no fim, resultar em contribuições para criar uma lei, explicar alguma coisa fundamental. Perdão. Mas, no entanto, ela está mais focada em fazer simulação, interpretação, modelação, não é? Então, existem alguns grupos que consideram física computacional como uma área específica, não sei se está a entender? Ou como se fosse uma interligação entre a física experimental e a É, física experimentar, teórica. sim, porque meio que já Exatamente. estão postulados que já tenham sido propostos pela física teórica, usando recursos computacionais de última geração e tal. Exatamente. Porque, por exemplo, indo para, apesar de que ainda não chegamos no meu doutoramento, mas vamos para a física de materiais, por exemplo. Muitos físicos computacionais, não necessariamente teóricos, podem simular, a partir dos conhecimentos que nós já temos, como vai ser um material, por exemplo, que será menos corrosivo, vai aguentar alta temperatura para cobrir, por exemplo, turbinas de um avião. Quer dizer, eles não estão a criar uma nova explicação ou um novo fundamento, uma nova base de explicação de fenômenos físicos, mas estão a reinterpretar, simular, não é? E juntar átomos, ou o que chamam de, vamos lá, como que chama isso? Alóis, em português, como se diz. Sim, mas é uma espécie de simular, por exemplo, uma mistura de materiais e ver como aquilo vai se comportar. Um físico experimental pode até ter alguma intuição, mas não vai conseguir expressar isso de uma forma numérica que pode se aproveitar, por exemplo, nas engenharias ou em outras áreas de aplicação, assim aplicadas. Um físico computacional consegue trazer dados próximos do real que podem logo ser testados, né? Então, existe uma diferença. Há momentos que a física computacional posiciona-se como uma coisa diferente, tanto do teórico assim como do experimental. Tá, ok. Hum. Há momentos que se confundem, temos que aceitar. Funde-se, sim. Eu Sim. tenho essa dúvida. Então, sim, estando na UEM, no grupo de física teórica, foste aceito.
Quais são as cadeiras que leciona lá no departamento de física? É para quase tudo. Exceto aquelas cadeiras que já estão nas mãos de Mas catedráticos, né, que já não, já é propriedade, eles já têm uma autonomia, né? na Mas quando especialidade. você é um assistente, e especialmente assistente estagiário, reparando aquilo que é o regulamento da UEM, você é apontado para assistir ou apoiar uma certa disciplina. Hum. Então, e geralmente, para licenciatura, você não tem muita escolha. É o departamento ou o grupo disciplinar que repara suas qualificações e decide se vai para A, B. Mas, para o meu caso particular, eu já fui assistente de Física 1 para geólogos, Física 1 ou básica, me parece que é tudo a mesma coisa. Na verdade, podemos chamar É também de aquela física Física 1 clássica, né? exatamente para Ah, agronomia. uhum. ah, das mais interessantes em termos teóricos, para mim, foi a eletrodinâmica. Eh, e depois também fui assistente, podemos dizer auxiliar, de aulas laboratoriais de termodinâmica, de ótica, eh, e até mesmo de eletrônica, se não estou em erro. Analógica ou digital? Eh, Analógica. Digital? eu acho que foi digital, acho que foi digital. Ah, eu ia dizer digital não tem laboratório, mas tem sim. Estou a Tem, não, tem, tem temos laboratório, laboratórios, sim. tem laboratório. Não, para ciências básicas, por acaso, a Universidade do Armadelândia está preparada, para ciências básicas. Só que não são laboratórios de pesquisa, Essa é uma mas pergunta que exatamente, são laboratórios didáticos. Ainda existe são muito laboratórios trabalho sim. por se fazer exatamente no laboratório de pesquisa. Embora eu acho que o laboratório de eletrônica analógica está precisando de uma renovadinha no departamento, né? Eu, Ah, sim, 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 eu sim, não sim. sei como são as coisas agora, mas quando eu era estudante, eu acho que o laboratório que eu mais tive prazer em fazer, assim, que era meu primeiro contato com o laboratório, foi o laboratório de mecânica, né? O laboratório de mecânica, Uhum. eu acho que está muito bem equipado para fins didáticos. O próprio da eletrônica analógica e digital, mas o da analógica, os diodos, outros já não funcionavam, os transistores, os... Hum. Yeah, eu acho que... Mas eu, não estamos lá maus, nem tudo vai tão mal assim. Não, não, eu te diria bom, né, para laboratório didático. Apesar de todas essas imperfeições, eu diria que estamos aceitáveis. Quer dizer, se nós usarmos o potencial do laboratório, nós temos um estudante de qualidade aceitável, né? Não é? Estou a falar de um estudante de licenciatura Sim, para estudar em qualquer parte do mundo. é verdade. Sim. Agora, as coisas começam a ficar difíceis quando começamos a entrar na área de pesquisa. Lá vibra aí, porque agora nós vamos entrar no Uhum. teu doutoramento. Depois de Uhum. cumprir aquele tempo que o regulamento manda na universidade, depois de ser admitido e tal, foste lá fazer barulho para ir continuar com os seus estudos e estás aí. Então, o que fazes aí? Essa coisa de física de materiais é o quê? Supercondutividade? O que se passa? O que está fazes o quê? Ok. Uh, como disseste, eu faço o doutoramento em física de matéria condensada. Antigamente, alguém podia dizer que eu estou a fazer é mais física do estado sólido. Foi o que Mas eu sempre pensei. exatamente, é muito mais isso, porque lido mesmo com. Porque a física de matéria condensada lida-se com todo o conjunto de materiais, onde existe uma certa interação de partículas e que formam este condensado. Pode ser vamos lá, material cristalino, amorfo, yeah. Então, é por isso que alguns acabam chamar de sólido, não é? Física do estado sólido. Mas depois, parece que com o avanço da física, outros materiais, ah, assim, interessantes como, eu não diria plasma, mas existem algumas fases específicas, de interação de matéria, ou até às vezes de luz, que chamam-se de condensados, onde existe uma certa interação entre partículas que não podemos chamar que é física
vamos lá, que não é termodinâmica, continua sendo considerada a física de matéria condensada, para englobar todas essas, podemos chamar assim, dimensão de interação fortes, fracas, não é? E não simplesmente materiais cristalinos. Então, eu em particular estou a trabalhar só com materiais cristalinos, por isso que posso aceitar ser chamado de físico de estado sólido. Sólido. Eu não estava assim Sim. tão perdida assim. Sim, mas então em que consiste o doutorado? Quanto tempo levou? Ok. O meu, eu posso dizer o do início do doutorado, porque isto aqui é importante. O começo era estudar a supercondutividade, que é uma propriedade que alguns materiais têm abaixo de uma certa temperatura que nós chamamos de crítica, de conduzir corrente elétrica com resistência nula, né? E, além de ter resistência nula, também tem um caráter forte diamagnético, eles expelem o campo magnético, daí também demonstrar propriedades de levitação. Quer dizer, se o material é supercondutor, você colocar ele por cima de um ímã, ele vai uma espécie de flutuar, né? E é a base dos famosos maglevs, dos comboios suspensos. Então, a ideia do meu trabalho é estudar materiais que demonstram esta propriedade, mas, acima de tudo, entender que parâmetros cristalinos e outros mais fundamentais, como a superfície de Fermi, mas viremos até lá, influenciam ou contribuem para um material transitar a esta fase Isso. ou esta propriedade supercondutora. Isso. Então, a supercondutividade sempre me deixou assim, como estudante de física, nós sempre estudávamos lei de Ohm, né? Estudava sempre lei de Ohm, de corrente, tensão, resistência. Então, quando eu vi que tinha um material que quebrava esta, esta lei, eu fiquei, porra, o que está a acontecer? Como um fenômeno completamente quântico, eu decidi, não, eu quero explorar, eu quero ver se eu faço um contributo nessa área, porque se nós conseguirmos um supercondutor, por exemplo, intermetálico, que seja metálico, e funcione próximo à temperatura ambiente, ele praticamente é a solução mais sustentável em termos energéticos que a humanidade Eu ia precisa. perguntar isso, ele vai ser, tipo, esse tipo de compostos que tu estudas, eles podem ser pensados, né, como uma hipótese de substituição de algo que já esteja em uso, com vista a uma eficiência melhor ou com vista a poupar recursos energéticos, assim como em termos de quantidade de material necessário, coisas do gênero. Exatamente, porque só se repararmos a distribuição de corrente elétrica, quer dizer, mesmo que nós tenhamos um bom processo de geração de energia, o processo de transmissão envolve perdas. Se nós tivéssemos supercondutores, em vez de simples fios de cobre, estaríamos a dizer que toda a energia Gerada. introduzida exatamente nesse sistema de transmissão supercondutor iria chegar ao destino, não é? Então, esse é um ponto, que é praticamente diminuir as perdas que nós temos agora com a transmissão de corrente elétrica. A segunda é a própria geração. Porque os supercondutores também produzem um campo magnético muito forte. E se você se lembra de que os campos magnéticos variáveis, né, podem gerar corrente elétrica, né? Então, quer dizer, o ímã pode ser usado para gerar corrente elétrica. Então, e um supercondutor é uma espécie de alguns supercondutores funcionam como um ímã muito forte que qualquer outro ímã que nós temos na corra baixa ou sei lá onde. Então, logo significa capacidade de gerar mais energia, não é? Com os mesmos, quer dizer, com a mesma A infraestrutura, mesma infraestrutura, exatamente. poderíamos Podemos, dizer o mesmo custo em termos de investimento? eh,
essa é a parte que, e por isso que eu estou a trabalhar no assunto, porque os supercondutores intermetálicos só tornam-se supercondutores a temperaturas muito baixas. Estou a falar de coisa como menos 100 graus Celsius. Então, íamos Então, de criar condições de um ambiente dessa natureza, o que não é uma coisa impossível. Aqui na África do Sul, nos radiotelescópios, nós também temos essa necessidade de ter essas temperaturas dos detetores. para os correlators, que é para transmitir o sinal sem muita interferência da temperatura do sistema, para não degradar Uhum. a onda antes dela chegar ao correlator. Sim, mas eu acho de que vocês têm um par de antenas e o vosso detetor que tem que ser esfriado é relativamente Pequeno, pequeno, exatamente. sim, é relativamente pequeno em relação Sim, sim, àquilo que estaríamos a falar para uma infraestrutura exatamente. que nem a Caorabassa, por exemplo. Exatamente. Eu não sou especialista em geração de corrente elétrica, mas eu posso imaginar de que devem ter ímãs ou eletroímãs bem gigantes e seria insustentável estar a drenar azoto ou Para um hélio cooler, líquido. hélio, Exatamente. Então, para fazer um cooler dessa dimensão. yeah, 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 yeah. Ok, Então, até azoto até seria bom, mas os supercondutores que se tornam ok, supercondutores à temperatura de azoto são cerâmicos, não são metálicos. hum, Então já consegues ver o inconveniente, que primeiro não são flexíveis, enquanto um metal você pode dobrar, moldar, com hum. cerâmica é mais difícil trabalhar. Então, e é daí o meu foco em trabalhar com materiais metálicos, tentar misturar eles para ver se eu consigo fazer um outro composto, ou pelo menos perceber porque é que certos compostos acabam passando para a supercondutividade e os outros não. Ok, dado lá o teu percurso e tal. Acho que mais uma coisa, antes de passarmos, nosso tempo voou. Essa conversa de está boa. Eu vou Hum. tentar alongar isso por mais uns 30 minutos, porque tem coisas que eu quero falar que não fazem parte necessariamente do teu percurso, mas que já tocamos algumas. Mas para finalizar essa parte do teu percurso, tua experiência, Uhum. ao longo desse teu doutoramento, quais são as conferências que tu já foste? Tens alguma publicação em vista? Tens alguma publicação que já tenha sido feita? Até o fim do doutoramento, tens previsão de ter quantas publicações? Em torno mais ou menos disso. Ok, vamos começar pelo começo. É preciso notar de que o jeito que eu estou a fazer o meu percurso de doutoramento é um aprendizado do meu mestrado. No meu mestrado, eu passei todo o tempo apenas na Rússia, me foquei em ser excelente naquilo que eu estava a estudar, e para minha tristeza, até um certo ponto, quando eu estava a terminar o meu mestrado, vi meus amigos a irem fazer doutoramento na Finlândia, outros na Alemanha, não sei, e tive tempo para conversar com eles, né? Como assim? Eu estou aqui focado a escrever a dissertação e vocês estão a dizer que eu já fui aceito na Finlândia para fazer o doutoramento. Ele disse, não, é que durante os últimos 2 anos do meu mestrado eu interagia com alguns professores, investigadores dessas universidades e acabaram me oferecendo alguma posição. E, como eu estava a dizer, eu só estava a estudar. Estavas muito focado no meu interno. Exatamente. E aprendi muito, como eu disse, tem uma cultura acadêmica russa e incomparável, mas mesmo assim eu senti de que eu precisava de ir para uma outra escola para crescer mais, para ser diferente, para ser um especialista completo. Até porque eu não gosto, isso é uma das coisas que, para quem me conhece, eu sempre chamo de dizer, eu não gosto de especialista de Moçambique, não é? Ou médico de Moçambique. E eu gosto de fazer algo com qualidade global. Eu quero ser alguém que é autoridade na sua área e não ser autoridade só ali na zona, né? Naquele nicho geográfico de pessoas que Exatamente. nunca tiveram contato com aquilo, onde você pode mentir à vontade. Então, quando eu fui aceito para o doutoramento em Portugal, eu vim com esta ideia de que vou aprender tudo ou ficar com tudo de positivo do sistema português de ensino e de pesquisa, mas não vou me limitar a ele.
Quer dizer, eu não estou, se, não estou para voltar para Moçambique para dizer nós lá em Portugal, como era hábito de muitos moçambicanos. Eu não estou com esta, com esta perspectiva. Eu quero aprender de todos os caras que eu posso aprender. E foi por isso que, depois de terminar a parte do projeto de pesquisa e ele ter sido aprovado aqui na Universidade de Coimbra, comecei a priorizar escolas internacionais, exatamente para networking e tudo isso, e aprender o que os outros estão a fazer e como fazem, se é parecido com o que eu faço aqui em Coimbra. E, e por causa disso, fui para a Universidade de Madrid, numa escola de verão, a Escola Europeia de Magnetismo. Me parece que é a única maior escola no planeta até agora, na temática de magnetismo e tecnologias relacionadas a ela, como de produção de memórias e companhia. Por acaso, vocês precisam na astronomia, não é? Vocês Muito. querem ter, sei lá, zettabytes e companhia. Especialmente na rádio, com a chegada do escapa Uhum. a questão de gestão de dados vai ser um grande desafio. Exatamente. Então, os materiais magnéticos são é uma solução, né? Trabalha-se muito em criar novos dispositivos de memória usando diferentes propriedades magnéticas, incluindo o antiferromagnetismo, e outras fases magnéticas muito estranhas, que se chamam, por exemplo, fermions e coisas do gênero. Então fui para lá, conheci muitas pessoas, conheci até o fundador do Instituto Ibérico de Nanotecnologia, que é uma espécie de um centro de pesquisa conjunto entre Portugal e Espanha. Eu não sei se o nome da instituição está aí correto. E tive conversas particulares com essas pessoas. E isso é importante como acadêmico e moçambicano, e até como da África Austral, porque quebra aquele fantasma, não é? De uma espécie de um gigante que é difícil de ser realizado em África, porque você consegue perceber que há coisas que acontecem por causa do espírito de amizade, de colaboração. Elaboração, Exatamente, que é uma coisa que ainda temos que desenvolver na trabalhar muito. área científica. É possível que na Exato. área de negócios e de política estão a fazer isso muito bem. Com Sim. todos esses acordos dá para perceber. Mas na ciência ainda é pouco. As pessoas têm medo de partilhar o que sabem, o que não sabem, porque pensam que não saber significa ser menos bom ou menos especialista quando ninguém sabe tudo. Então, daí fui para a Polônia, por acaso é onde o meu co-supervisor está. Neste processo, eu decidi incluir um polaco que faz espectroscopia de luz, Uhum. que é baseado no efeito fotoelétrico, aquele explicado por Albert Einstein, não é? Que é você mandar uma luz de uma certa frequência, não é? Ou com uma certa energia, vamos usar esse termo, e retirar o eletrão. Descobrimos que quando se retira o eletrão ainda tem memória. É possível o eletrão, depois de sair do metal, ele te dizer onde é que ele estava lá dentro do metal. Então nós conseguimos recuperar essa informação. E é o que nós estamos a fazer na Polônia. Retiramos eletrões dos compostos que eu sintetizo e tentamos redesenhar qual era a estrutura eletrônica daquele material. E por que que aquele material. Tratando-se de supercondutores, para essa retirada de eletrão não é necessário uma energia muito alta. Não sei, é uma pergunta muito leiga, porque quando eu Uhum. ouço o termo supercondutores, me dá a impressão de que a função de trabalho que vai ser necessária para gerar o efeito fotoelétrico vai ser maior que quando são simples condutores. Ah, não, porque na verdade a, a saída dos eletrões ou não depende mais do seu nível energético. Isso significa que com a mesma intensidade ou com a mesma frequência, Sim. seja o material é supercondutor ou não, se você incidir sobre ele, ele Sim. vai sempre retirar certos eletrões que têm um certo momento, que têm uma certa energia. Hum. Sim, independentemente deles desenvolverem propriedades supercondutoras ou não. E como a luz não tem uma interação direta em termos magnéticos, ela sempre consegue retirar eletrões mesmo quando o material já é supercondutor. Ok. Sim, você sempre pode apreciar o que está a acontecer dentro do material.
Mas nesse aspecto de networking, como eu estava a dizer, conheci este cara, que é o meu supervisor, co-supervisor. Por acaso, o meu supervisor aqui é o professor Paixão, e lá é o professor Pavel, da Universidade Jagiellônica de Krakow, ou de Cracóvia, que é onde está o único sincrotrão do leste da Europa. Quer dizer, sincrotrão, acho que nossos ouvintes, não sei se sabem, mas sincrotrão é uma espécie de um É, laboratório definitivamente não. gigante. É um laboratório gigante onde faz-se os eletrões correr assim, em círculo, né? Ou numa circunferência. E porque eles devem mudar de direção e aceleram e desaceleram, eles emitem energia, libertam energia, que é uma radiação. E Igual essa energia, sincrotrone, radiation. exatamente. Hum? Essa radiação ou essa luz é a que nós usamos para incidir sobre o nosso material e, através do efeito fotoelétrico, recuperarmos esses eletrões que saíram de lá. Eu sempre E, quis ver, eu estudo alguns objetos com emissão sincrotrônica. Será bem hum, interessante ir ver o processo de geração dessa. é interessante. É complexo, mas é muito interessante. E é uma coisa que também é que eu estava a falar sobre colaboração. É uma coisa que sem colaboração simplesmente não vai acontecer. Vai acontecer. Sim, porque você precisa de engenheiros mecânicos, elétricos, físicos e até de químicos. Aliás, também precisamos de pessoas que fazem engenharia civil. Enfim, é um conjunto de pessoas. Uns têm que trabalhar na vibração, porque você tem que ter os ímãs que fazem os eletrões correr numa certa posição e não pode ser com as vibrações né, como chama, do manto ou da superfície da Terra. Não pode influenciar na sincronização ou harmonia do movimento Exatamente. desses elétrons. Então, toda essa equipe deve conseguir sentar na mesma sala, sem um sentir-se mais ou menos importante que o outro, e colaborar na construção e estabilização deste equipamento gigante. Hum. Então temos Madrid, temos Polônia. Mas aqui nos Exatamente. Estados Unidos, estava já a fazer o quê? Nos Estados Unidos vão fazer cristalografia, que é uma área muito importante também, porque quando tu. Acho que você se lembra na escola, quando fazias química, da molécula ou cristal de cloreto de sódio, do sal, não é? Sim. Algo ali cúbico, a colocarem aqui sódio, aqui não sei, cloro. Então, para você resolver essa estrutura, você precisa incidir vamos lá, em um pedaço ou uma porção do cristal do sal, os raios-x. Então, os raios-x, ao se difratarem, dependendo da densidade eletrônica, isso significa que materiais com mais eletrões, menos eletrões, você consegue ver o seu spot, né? A sua mancha, né? Também depende de quão grande ou pequeno ele é. Você consegue reconstruir, né? É mais ou menos como eu tenho minha mão, quando você coloca a luz e você vê a sombra, né? E você consegue ver que esse é um dedo mais Perfeito, alto, mais carregar, baixo. blá, blá, blá. Ex- Exatamente. Então, na cristalografia faz a mesma coisa. Você tem a mão, que é o cristal, Tá? incide sobre ele a luz, que é o raio-x. O raio-x é literalmente luz, só de um comprimento diferente. E você vê a sombra. Então, a partir da sombra, você tem que fazer cálculos para reconstruir a estrutura Cristal. do cristal. E saber exatamente onde está fulano, onde está fulano. Não é? Ok, artigo. Então, vamos para os artigos. E é exatamente por causa de cristalografia que nós vamos para os artigos. Uhum. Neste processo do meu doutoramento, tentamos estudar materiais antigos com pouco sucesso. Então começamos a explorar outros materiais. E foi neste processo que nós acabamos sintetizando um novo material. Então, para publicarmos este material, nós temos que fazer cristalografia. Cristalografia. Sim, esse é um dos motivos, quer dizer, um dos motivos porque eu queria aprender, porque aqui em Lisboa, em Portugal, em Coimbra, o meu próprio supervisor é cristalógrafo,
mas eu queria ir numa escola que me desse conhecimento para me dar mais habilidade de fazer essas coisas de forma independente. Então, como resultado do meu doutoramento, nós sintetizamos um novo material, né? Que já terminamos parcialmente, já fizemos alguns estudos de petroscopia. Eu acredito que próxima semana, literalmente, se não tivermos inconveniente, nós iremos submeter o nosso primeiro artigo com revisão de pares, que está relacionado a este novo material. Sim, Não é nada fácil publicação, sim. especialmente em áreas que envolvem laboratório, porque você tem que deixar lá o teu experimento e ele tem que acontecer, e muitas vezes não depende do teu tempo, mas depende do tempo do experimento. E graças a Deus eu não faço essa área. Agora, Sim. em termos de total, meu Deus, estou a falar de número, acho que posso, estarei a mentir, mas na Polônia tenho dois artigos a trabalhar com com o meu co-supervisor, né, nos materiais de ferro. Com o Brasil, por acaso o Brasil, E em também toda a foi para o lusofonia, Brasil, eu tinha esquecido, também foi para o Brasil. sim, na lusofonia, acho que é o único país que tem um sincrotrão. Hum. E um dos sincrotrões mais avançados. Acho que é um sincrotrão de quarta geração, é muito avançado e mais avançado do que o sincrotrão da Polônia. Também estive lá, conheci pessoas, conheci muitos pesquisadores, mas acima de tudo também interagi com algumas pessoas da USP, da Universidade de São Paulo. Então, uhum. Sim, com eles também estou a escrever um artigo. Né? Esses últimos dias não consigo dormir, não consigo dormir bem, porque eu já fiz, eu prometi para eles de que em 40 dias eu ia mandar o manuscrito e estamos a tentar fazer que o manuscrito esteja pronto dentro de 2 semanas, para os caras do Brasil terminarem a sua parte e também publicarmos. Então, dentre coisas que já têm alguma coisa escrita, né? Até agora são 4 papers. Agora, também tenho outros materiais que não posso dizer, é segredo. Exato, não são confidenciais. Mas tudo bem, muito obrigada por essa parte toda e muito boa sorte aí com a conclusão do teu doutoramento. Eu sei que está prevista para 2025 mesmo. Exatamente, a ideia é essa, eu tenho que terminar, já estou cansado e eu preciso fazer outros desafios já. Então, muito boa sorte. Eu agora quero fazer algumas perguntas. O tempo já não está a fugir, mas eu não posso encerrar Uhum, sem que a gente fale sobre isso. Já falamos um bocadinho até quando mencionaste que, sob o ponto de vista didático, a UEM uhum, está num nível que nós podemos considerar válido, eu também concordo com isso, podemos considerar válido, mas uhum, temos aqui já alguns, eu acho que uns 2 anos, discursos de transformar-se a nossa universidade. Quando digo nossa, é porque é nossa, como moçambicanos, é a nossa maior universidade no país, é uma instituição pública, uhum, sendo o M Alumni como não é nossa uhum. universidade. E já esse discurso de transformá-la num centro de pesquisa, numa instituição voltada para a pesquisa, consegues nos olhar preparados para migrarmos para esse estágio de Ah, instituição de pesquisa, falando vamos, mais para a nossa área de ciências puras e ciências exatas? vamos fazer o seguinte. Como eu não ocupo nenhum cargo de relevância, quer dizer, não ocupo um cargo de relevância, sou professor e colaborador na UEM, então, tenho alguma autoridade em termos de um insider, mas tive uma passagem breve na Unilúrio e para não sacrificar a UEM, não é? Bom, eu prefiro falar do contexto geral moçambicano porque me parece que o que nos enferma, o que enferma a Unilúrio, por acaso tive uma passagem breve na Unilúrio, o que enferma a Unilúrio, possivelmente a academia, até militar ou a UP, são os mesmos problemas. Você está, eu vou colocar na perspectiva tanto de estudante, porque eu sei que você já interagiu com muitas pessoas da UP, tuas colegas, não, ou teus colegas, eu também já interagi com muitos colegas da UP, professores. Reparando o sistema de pesquisa ocidental, ou mesmo do leste, nós conseguimos ver alguns elementos.
não é? Importantes que nós temos que nos questionar se nós temos em Moçambique, em qualquer que seja a universidade, não é? Para ciências naturais, porque ciências sociais eu acho que é um assunto ainda mais fácil, Yeah. não Estamos é? a falar de ciências naturais, Exatamente. ciências puras, ciências pouco sustentáveis a curto prazo, que exigem muito recurso como investimento. Então, primeiro, para nós termos para nós termos pesquisa, nós temos que ter pessoas qualificadas. E já temos relativamente. Não, não é muito, mas temos. Não é muito porque me parece que nos últimos anos as pessoas estão a estudar mais em cursos que vendem, não é? Eh, vamos lá, são mais energia, water management, coisas do gênero. Não tenho nada São contra. mais para as ciências Exa- aplicadas. exatamente. É por isso mesmo que eu Então, enfatizo a questão de falar de ciências ciências puras. puras, Exato. exatamente. Sim, Ciências puras, ainda não conheço em Moçambique uma única universidade que tem elementos para dizer que está a fazer pesquisa sustentável. Sustentável no sentido de que, primeiro, tem recursos humanos suficientes. E recursos humanos suficientes significa não só ter o professor, doutorado ou catedrático. Significa ter um estudante de doutoramento que exatamente. está a Às vezes trabalhar não, nem mesmo não chegar no doutoramento, pós-graduação, mestrado mesmo. mestrado, exatamente. Tem que ter um estudante de mestrado e de doutoramento que está a trabalhar num problema de física ou de química fundamental. Né? Temos que começar por aí, porque eu posso ter um estudante que está a fazer doutoramento supostamente em física, não é? Mas está a estudar, por exemplo, como gerir, por exemplo, a eficiência de uma rede, não sei, ou de painéis solares ou de uma coisa assim. Esse não é um problema fundamental de física, Exatamente. não é? Está na física aplicada. Exatamente. Então, primeiro temos que ter esses três níveis. Temos que ter pesquisadores ou professores doutorados e estudantes de pós-graduação a Que são trabalhar em eles, problemas. que são eles que oferecem o seu tempo, né? Para a busca de soluções. O supervisor está lá a conduzir, mas é preciso tempo e dedicação. Exatamente. Então, além desses dois elementos, precisamos de recursos materiais e financeiros. Exatamente. Quer dizer, É muito tem que ter uma sala, tem que ter um laboratório minimamente equipado. Né? Por exemplo, se for a falar de física, de matéria condensada ou do estado sólido, você tem que ter um difratômetro, você tem que ter, se possível, um microscópio eletrônico, esse aqui pode ser dispensado. Você tem que ter um microscópio, por exemplo, como pode dizer, um instrumento de espectroscopia de Raman ou de Mossbauer, dependendo do interesse. Você tem que ter fornos para sintetizar mesmo. esses materiais. Então, todas essas coisas, em alguns lugares existe uma, e às vezes quando existe não funciona. Se funciona, ninguém sabe como se opera. Se alguém sabe como se opera, está sobre um chefe que fecha essa máquina num lugar, não sei se você me entende. Vamos para a parte dos estudantes. Não existe financiamento. Exatamente. Áreas Quer de dizer, ciência pura, eu tenho dito, né? Pior é uhum, países assim, que estão em vias de desenvolvimento, onde nós temos problemas básicos nas nossas famílias, nas nossas casas. O estudante não vai dedicar o seu tempo e o seu recurso financeiro para entrar numa área de ciência pura, onde há pesquisa em ciência pura, onde há estudantes lá, ele é financiado pelo governo. O governo é que tem que financiar pesquisa feita. Então, tem que ter um subsídio para o aluno, recurso para material, para computador, para viagem, para ir para conferências. E uma pessoa que lida com problemas fundamentais de comprar pão, não sei o quê, vai fazer uma área aplicada para poder se integrar na indústria o quanto antes e resolver os problemas de fome que está na sua casa. agora, por isso que eu acho que mencionar aqui problemas, para mim, tipo, acaba sendo problemas da academia, são menos relevantes do que mencionar problemas dos políticos, porque eu acho que este é o principal problema. Porque se o político não tinha visão, não é? E não conhece história, que muitos deles têm.
É o problema, não é? E Moçambique em particular, não é? Então, nossa história não começa na independência. Nossa história começa nas guerras de resistência. E se nós perguntarmos, quer dizer, começa na guerra de resistência, estou a falar na perspectiva de colonização, da efetivação da nossa colonização. Se nós formos a ver, o fator decisivo que fez com que muitos estados acabassem colapsando foi a diferença científica. Não foi só como nós tentamos vender de que é traição. Sim, houve traição, isso também facilitou. Mas houveram pessoas como o meu pseudônimo no Facebook, que é o Xangamire, que eu chamo de Xangamire Liberto Xangamire Dombo, não é? Aham. Que conseguiu unir um conjunto de pessoas, de guerreiros, e lutaram contra o avanço dos portugueses na região central de Moçambique, ou mais para Manica, Zimbábue, Tete, também toda aquela região. Ele percebeu de que os invasores tinham melhores recursos tecnológicos, conseguia atacar eles ou matar eles de longe. Então ele fez uma estratégia de propósito de sacrificar seus guerreiros para chegar próximo. Não sei se entender, porque aquele período acho que eram espingardas, sei lá, que ainda tinham um grande trabalho de recarregar. E foi assim que ele, sacrificando um grande número de guerreiros, conseguiu chegar a uma fase de corpo a corpo, Mesmo. não é? E conseguir repelir esta invasão. Vamos para a África do Sul. Os Zulus foram dos povos, na nossa região, possivelmente que mais resistiram e mais se reinventaram, não é? E até estavam até um certo ponto unidos. Mas qual era o ponto que quebrava tudo? Era a tecnologia. Uns tinham espingarda e os outros tinham lança. E como se não bastasse, chegou um momento em que os Zulus até conseguiram recuperar algumas espingardas, mas não sabiam usar. Há quem fala até que a espingarda era usada para fazer o fogo, aquela parte do centro de madeira, companhia assim. Então, o que estou a tentar dizer é o seguinte, é que o fator de domínio entre nações foi e sempre será o avanço e a preparação tecnológica, Não né? só nas nossas guerras de resistência, desde o tempo do Renascimento, Idade Média, Guerra Fria. A Guerra Fria era uma guerra de ideologias, mas media-se forças com o avanço No tecnológico. campo de Tanto ciências, é que exatamente. quando a bomba atômica é inventada, o os russos começam a ver de que aqui estamos a medir forças a sério, porque se o meu inimigo lançou aquilo lá para me mostrar lá Hiroshima e Nagasaki, o que vai acontecer? Então, é uma das coisas que acabou pondo fim a essa Guerra Fria, porque essa medição de forças era mostrada no campo científico. E os nossos decisores, eles não conseguem olhar para esse campo aqui. O que me leva a minha penúltima questão. Isso porque essa conversa vai ficar tão interessante, mas tão interessante que eu tenho que cortar, senão as telespectadores não vão assistir até o fim. Uhum, Mas sim, eu vinha para isso quando perguntei a questão do preparo da nossa uhum, academia para transformar-se em instituições de pesquisa para focar, né, nas ciências puras, que são o que fomenta a inovação, que é o que uhum, tira os países da dependência, da uhum, autonomia. Eu mencionei nas minhas redes sociais num vídeo que nós, os cientistas, também queríamos um encontro com o presidente da República. Mas é por causa de quê? De que nós temos agora um novo governo, não é? uhum, E uma das coisas que prega é que ações diferentes para resultados diferentes. E educação não é uma questão de soberania. Então nós temos uhum, que investir. E em contrapartida, ao assumir, eu não tenho nada contra a cultura, muito menos contra a gente de cultura, porque eu mesma gosto muito de música. Um dos primeiros encontros que o nosso presidente nos vai realizar é com as agremiações de cultura. E o que é que nós temos que fazer como comunidade científica para chamar a atenção dos decisores de tal forma que as estratégias de desenvolvimento possam começar a ser repensadas, redesenhadas e colocar-se os olhos onde realmente se gera desenvolvimento?
Aqui é o seguinte, para sermos realistas, né? Porque temos que colocar os pés no chão. Se sonharmos não vai funcionar em Moçambique. Eh, Então, para ser realista, é preciso ter haver algum networking. Agora, de novo, vem o termo networking, que é o seguinte: é conhecer pessoas certas que vão conseguir fazer chegar ou despertar a elite política da relevância do investimento em ciência a longo prazo. E isso começa a partir dos ministérios, né? Eu sempre costumo dizer, Moçambique é um dos poucos países onde você vê pessoas não da área de ciências naturais ou de engenharia a dirigir de forma sucessiva a área de ciência e tecnologia. Quer dizer, eu, com todo o respeito que eu tenho com um advogado, ah, eu acho que ainda é possível encontrar um químico, um físico, um engenheiro que tem habilidades políticas para dirigir essa área, porque é simplesmente diferente. Quer dizer, do mesmo jeito que eu não consigo lidar ou dirigir uma área de formação em cursos jurídicos de companhia. Não sei se me entende. Sim, porque eu estou fora daquela jurisdição. Eu não entendo Eu- quais são os problemas daquela jurisdição. Eu não, nem sequer entendo qual é a relevância E, daquele e, setor. E o nosso campo de interseção, de comunhão, é muito pequeno. Não sei entender. O jeito que eu faço ciência como físico está muito próximo do químico, está muito próximo do geólogo e companhia, mas não está nem um pouco próximo do sociólogo. Quer dizer, é possível algum esforço, ver alguns métodos, mas é uma carreira diferente. E eu acho que temos que primeiro começar copiando as pessoas que tiveram sucesso. Nós entendemos, nós não precisamos inventar a roda. Nós temos que nos perguntar, um país como o Japão, como China, Não. vamos lá, ou mesmo a Alemanha, que está no nível que está, como é que se comportou a gestão da ciência e tecnologia nos últimos 30 ou 40 anos? E daí nos perguntamos, mas está a ver, agora nós estamos com um problema. Primeiro, nós temos que ter alguém na liderança do país que faz essa pergunta. Não sei se você entende. Essa pergunta está a sair de baixo, mas temos que ter Tinha que sair pessoas. de lá de cima. Não só Exatamente. nos últimos 50 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, como temos uma Alemanha, depois de um tempo, a receber ajuda, a reerguer-se e prosseguir. Exatamente. A Alemanha, quer dizer, teve outros benefícios, né, do plano Marshall e companhia, mas o plano Marshall podia muito bem fazer da Alemanha um país de desenvolvimento normal, sem ter, por exemplo, esta indústria científica. Por exemplo, muitos equipamentos de ciência até saem mais na Alemanha do que nos Estados Unidos, ou competem, não é? Mesmo se você for a ver empresas como que fazem difratômetros, já existe uma competição entre know-how. Você vai encontrar que a Bruker, que é uma empresa muito grande, tem suas fábricas, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha. Ah, é. Porque existe muito know-how na Alemanha, as pessoas conseguem fazer as coisas. Outro país também interessante é a própria Suíça. Tem um contributo na área de ciência e tecnologia muito grande. Então, existe uma visão. Então, se nós não temos visão, ou se as pessoas com visão não estão próximo da elite política, nós podemos fazer um debate e orar que um dia alguém Ganhar estenda, exatamente pega ouça e esses faça isso, lugares. faça chegar, mas há necessidade de se perceber de que sempre que existe uma ciência, um breakthrough, uma ciência ou uma tecnologia que quebra paradigmas ou forma de fazer coisas, nós temos que tentar fazer alguma atualização. Agora estamos com inteligência artificial. Nós temos que arranjar algum posicionamento, mesmo que não criemos nosso modelo de linguagem, sei lá, super, mas temos que ter alguma coisa. Estamos a ver a guerra da Ucrânia é de drones, ou drones passaram a ter um papel importante. É necessário que as Forças Armadas e outras forças de combate a incêndio e companhia comecem a se perguntar como usar, por exemplo, essa nova dinâmica, essa nova perspectiva para responder, por exemplo, a questões de incêndio ou de ataques terroristas. Não sei se me entende. Temos que ter um mecanismo de tentar, se não inventamos, inovamos, mas pelo menos acompanhar o mundo. Copiarmos a roda, no Percebe? mínimo. Exatamente. Então, yeah.
mas eu acredito que com pessoas como Yara, né? Com conexões do AMA aí, e quem Ah, sabe, um dia acaba estando perto dessas elites para despertá-los de que se nós não investirmos na ciência e tecnologia, nós estaremos a questionar a soberania do nosso país num futuro bem próximo. Porque todo o resto, toda a soberania está ligada à ciência. Não é? Está aí o Taiwan, diz-se que não é atacada não só por causa do acordo que tem com os Estados Unidos de proteção, mas também porque a fábrica de microchips ou de microchips já é uma espécie de um elemento de proteção. Não é? Até já se fala acho que política de defesa de chips ou uma coisa assim, eu já não sei muito bem o termo. Quer dizer, só o fato de ter know-how e saber fazer coisas com uma qualidade excelente já é um fator de economia, proteção até de proteção. terrorista. Sim. Ok, então muito obrigada pela tua presença aqui. Eu queria te deixar esse momento para fazer as considerações finais e despedir-se da nossa audiência. Para quem esteve aqui a acompanhar o podcast até o fim, eu quero agradecer muito pela vossa presença e eu quero dizer, não se esqueçam de se inscrever no canal, de partilhar, deixar like, deixar comentários e muito obrigada. Então, últimas considerações, Pedro, antes de eu dizer um tchau. Olha, primeiro agradecer por me convidar e eu ser o primeiro. Teria sido no dia 8 de março, seria muito bom, né? Quer dizer, ainda é bom, mas seria melhor, né? Quero lhe agradecer e parabenizar pela iniciativa. Espero que tenha mais entrevistados, muito mais interessantes, com uma visão mais global. Espero que consiga pessoas de outros pontos, não só de Moçambique, como do Brasil, de Portugal, e até de outros que falam outras línguas. Eu acho que é uma iniciativa que precisamos, porque já falamos de muita coisa, né? Já falamos de política, de manifestações e companhia. Acho que é preciso também falar de outras coisas, não é? E que são coisas importantes a longo prazo. Então, estou feliz por me convidares e lhe parabenizar e dizer que continue a trabalhar e lhe desejar sucesso. Obrigada, então, obrigada a todos que assistiram e até a próxima. Tchau. Tchau.